Saudações, amigos tricolores! Hoje eu trago um vídeo repleto de novidades, então antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Temos muitas atualizações sobre o Fluminense, com 3 vitórias recentes e muito mais. Vou passar bastante tempo discutindo esses resultados, então já convido vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Após a vinheta, vamos analisar com calma cada um desses pontos. O Fluminense conquistou uma vitória muito importante contra o Santos por 1-0, com aquele gol salvador do Samuel Xavier nos últimos minutos da partida. Foi uma vitória suada daquelas que deixam o torcedor com a sensação de que o time mereceu cada pedacinho dos 3 pontos. A jogada que originou o gol, no entanto, não pode ser descrita como algo completamente ensaiado. Na verdade, parecia até que o Fluminense contou com uma boa dose de sorte para sair com a vitória. O primeiro lançamento na jogada bateu no Bernal e foi interceptado pelo Aras, mas a bola sobrou para o Samuel Xavier, que com a precisão que todo tricolor espera, finalizou a jogada com um desvio do zagueiro adversário, mandando a bola para o fundo das redes. Um lance cheio de reviravoltas, e sim com um toque de sorte, mas que acabou resultando em mais 3 pontos para o Fluminense. Essa vitória também veio com uma boa dose de polêmica, principalmente no que diz respeito ao comportamento de Neymar em campo. Durante a partida, o craque do Santos parecia muito irritado com as atitudes do Samuel Xavier. Neymar tentou arrumar confusão com o lateral do Fluminense, mas o que parecia um momento de tensão para o Fluminense se transformou em uma grande oportunidade para o time que conseguiu a vitória no final. Foi uma situação que exemplificou bem o que o Fluminense precisou para levar os 3 pontos naquela noite. Em termos de desempenho, o Fluminense se mostrou muito superior ao Santos na maior parte do jogo, com controle total da posse de bola e dominando as ações em campo. No entanto, o time enfrentou dificuldades significativas na parte ofensiva, especialmente no setor criativo. Apesar de controlar as ações da partida, o Fluminense teve dificuldades para criar chances claras de gol. O Santos, por outro lado, praticamente não ameaçou a meta tricolor, o que mostra que, mesmo com dificuldades criativas, o Fluminense foi eficiente em seu setor defensivo. Durante a coletiva pós-jogo, o repórter Wilson Forte, da Central Fluminense, questionou o treinador Renato Gaúcho sobre o desempenho do setor de criação do Fluminense, especialmente com a presença do Lima no meio-campo, que estava jogando em uma posição que não é a sua ideal. Lima, que normalmente joga mais avançado, foi deslocado para uma função mais centralizada devido à ausência de Ganso, que ainda se recupera de uma lesão. Renato foi cuidadoso ao falar sobre a atuação de Lima, reconhecendo as limitações do jogador para a criação das jogadas. Ele afirmou que Lima é um jogador que, embora tenha boas qualidades de marcação, não tem a mesma visão de jogo e qualidade de passe que o Ganso. O treinador, no entanto, se mostrou satisfeito com a atuação de Lima, destacando que ele é uma peça útil para o elenco, mas não para ser o principal responsável pela criação do time. Renato também falou sobre o momento do Ganso, que, embora não tenha jogado, é considerado essencial para o Fluminense quando estiver em sua melhor forma. Ele fez uma distinção importante, destacando que enquanto Lima pode ser útil para a marcação e para ajudar em momentos de pressão, o Fluminense sente falta de um jogador com a classe e o talento do Ganso para ditar o ritmo do jogo e criar chances de gol. O treinador ressaltou que para Lima ser mais eficaz, ele precisa de um meia mais criativo ao lado dele, alguém como o próprio Ganso, que tem uma visão de jogo muito mais aguçada. Falando sobre outro reforço, Renato mencionou o Lescano, jogador recém-contratado do Libertad do Paraguai. Embora Lescano tenha entrado em algumas partidas, já ainda é um mistério para o treinador, que afirmou estar observando o jogador nos treinamentos para entender suas melhores características. Até o momento, o meia paraguaio não teve uma chance como titular, mas o treinador acredita que ele com o tempo pode se encaixar no time. Renato foi claro ao afirmar que não quer que Lescano seja queimado pela pressão da torcida ou por uma estreia precipitada. Ele entende que, ao contrário de jogadores como Lima, que já tem mais rodagem no futebol brasileiro, Lescano precisa de tempo para se adaptar ao futebol do Brasil e, claro, ao estilo de jogo do Fluminense. Além disso, Renato comentou sobre a atuação de outros jogadores como o Bernal, que fez uma boa partida contra o Santos,
O técnico ressaltou que Bernal, embora tenha enfrentado algumas dificuldades no início de sua adaptação, vem mostrando um bom futebol. Isso se aplica também a outros jogadores estrangeiros do time, como o Lescano e o Lavega, que também têm enfrentado o desafio de se adaptar ao futebol brasileiro. Renato fez questão de destacar a importância de uma adaptação gradual, evitando colocar os jogadores em situações de pressão excessiva logo de cara. Essa gestão cuidadosa do elenco é algo que o torcedor precisa entender, pois nem sempre as mudanças podem ser feitas da noite para o dia. Com a chegada de novos jogadores, é natural que haja uma expectativa alta por parte da torcida. Mas, ao mesmo tempo, é essencial dar tempo aos atletas para que eles se adaptem e mostrem seu verdadeiro potencial. Isso vale também para o Thiago Silva, que no final do jogo contra o Santos gerou preocupação entre os torcedores ao sentir dores na coxa. Renato Gaúcho revelou que Thiago Silva será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão, mas já afirmou que espera que não seja nada sério. Caso seja necessário, o zagueiro será preservado do próximo jogo, mas o treinador espera contar com ele o mais breve possível. Para a zaga, a situação é delicada, especialmente porque sem o Thiago Silva, o Fluminense ficaria com opções que não transmitem tanta confiança. Thiago Santos e Inácio, por exemplo, não são jogadores que, no entendimento de muitos torcedores, conseguem dar a estabilidade necessária à defesa. A preocupação com a lesão de Thiago Silva é mais do que justificável, pois ele é considerado por muitos o melhor zagueiro do time e até mesmo o melhor defensor da América do Sul. Portanto, o risco de perder Thiago Silva por algum tempo seria uma grande dor de cabeça para Renato Gaúcho. Agora, mudando um pouco de foco, vamos falar sobre as categorias de base do Fluminense que continuam dando orgulho aos tricolores. O Brasil Sub-17 foi campeão do Sul-Americano da categoria e o Fluminense teve 3 representantes nesse elenco: Arthur, Rian, Wesley, Natan e Nan. Eles contribuíram diretamente para o título com boas atuações ao longo da competição. O Brasil se classificou em primeiro lugar do grupo, enfrentou o Chile na semifinal e na final, após empate por 1-1, com a Colômbia conquistou o título nos pênaltis. Um grande feito para os jovens tricolores que seguem representando muito bem a base de Xerém. Além disso, as equipes sub-15, sub-17 e sub-20 do Fluminense também vêm mostrando grande qualidade. No sub-15, o Fluminense venceu o Volta Redonda por 2-0, mantendo a invencibilidade na competição e ocupando a vice-liderança do Campeonato Carioca. No sub-17 também venceu o Volta Redonda por 2-0, mantendo 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca. Já no sub-20, o Fluminense não teve dificuldades para vencer o Volta Redonda por 3-0 na Copa Rio, com 2 gols no final, garantindo uma boa vantagem na competição. Essas vitórias nas categorias de base são sinais claros de que o Fluminense tem um futuro promissor, com muitos jovens talentosos surgindo de Xerém para reforçar o time principal no futuro. Isso é motivo de muito orgulho para a torcida tricolor, que vê o clube cada vez mais investindo e revelando jovens valores para o futebol brasileiro. Com relação à equipe principal, há uma questão que sempre gera debates entre a torcida: a questão das lesões. Nos últimos tempos, o Fluminense tem lidado com alguns problemas nesse sentido, o que tem preocupado a todos, especialmente quando se trata de jogadores-chave para o time. O próprio Thiago Silva, como mencionei anteriormente, já demonstrou sinais de estar sentindo o desgaste físico, e a expectativa de que ele possa ter que se ausentar por um período é uma preocupação significativa. No entanto, é bom lembrar que o elenco do Fluminense, mesmo com as lesões, tem se mostrado bastante resiliente e capaz de se reinventar, algo que se reflete nos bons resultados que o time vem alcançando nas últimas rodadas. Além disso, o Fluminense tem mostrado uma consistência defensiva que tem sido vital para essas vitórias, mesmo com a ausência de alguns jogadores importantes. O sistema defensivo liderado por Thiago Silva, quando ele está em campo, tem sido sólido, e a contribuição dos volantes também tem sido crucial para cobrir as lacunas deixadas pela defesa. O time como um todo tem se adaptado bem às circunstâncias, o que demonstra uma mentalidade forte dentro do elenco. No entanto, a ausência de jogadores como o Ganso Thiago Silva e até mesmo o Diniz em algumas partidas tem mostrado como o elenco precisa de profundidade para se manter competitivo ao longo de toda a temporada.
Falando sobre a parte ofensiva, um ponto importante é a falta de um centroavante titular que se destaque em todas as partidas. Embora o Fluminense tenha algumas boas opções no setor ofensivo, como o John Arias e o Cano, nenhum desses jogadores tem conseguido entregar uma regularidade absoluta. O futebol moderno exige um centroavante que não apenas finalize com precisão, mas também que participe ativamente da construção das jogadas ofensivas. Em um time como o Fluminense, onde as jogadas muitas vezes começam a partir da defesa ou do meio-campo, a presença de um atacante mais dinâmico é fundamental para transformar as chances em gols. No entanto, o time tem se mostrado criativo nas movimentações ofensivas, com boas trocas de passes e infiltrações em zonas perigosas, mesmo sem um goleador absoluto no comando de ataque. O rendimento do Iago Felipe também merece destaque. O volante, que tem sido uma das peças mais confiáveis do elenco, tem mostrado um excelente nível de comprometimento e consistência em sua função, sendo um dos pilares no equilíbrio entre defesa e ataque. Iago tem demonstrado uma grande leitura de jogo, sabendo quando avançar ao ataque e quando ficar responsável pela proteção da defesa. Sua capacidade de ocupar espaços e distribuir passes com eficiência tem sido um trunfo para o Fluminense. Em momentos em que o time precisa segurar a vantagem, ele tem se mostrado crucial, e é essa versatilidade que torna o Iago uma peça imprescindível no esquema tático de Renato Gaúcho. Por outro lado, a situação do meio-campo também é um ponto que precisa de atenção. O Fluminense tem uma grande tradição de meio-campistas de qualidade, como o próprio Ganso, mas com a ausência dele, em algumas partidas o time tem sofrido um pouco para manter a fluidez de jogo. A dependência do Ganso, por mais que seja natural dada a sua classe e visão de jogo, acaba se tornando uma vulnerabilidade. Quando ele não pode atuar, o time perde um pouco da sua criatividade no campo, o que faz com que a equipe precise se adaptar rapidamente para cobrir essa lacuna. Um jogador como o Lima, por exemplo, tem tentado assumir essa responsabilidade, mas como já foi mencionado, ele não tem a mesma capacidade técnica que o Ganso, o que torna a transição ofensiva um pouco mais lenta e previsível. No entanto, o time tem conseguido superar esses desafios e tem mostrado que, apesar das ausências e limitações, é possível se manter competitivo. Renato Gaúcho tem feito um excelente trabalho ao conseguir tirar o melhor de seus jogadores mesmo em cenários difíceis. Ele tem demonstrado um grande conhecimento do elenco e uma capacidade de adaptação tática que tem sido fundamental para o sucesso do time, mesmo quando o time titular não está completo. A sua experiência e o conhecimento que tem do futebol brasileiro são um diferencial importante para o Fluminense, e isso se reflete nos resultados alcançados. Não podemos esquecer do grande trabalho que o Fluminense tem feito na formação de jogadores na base. A chegada de novos talentos ao elenco principal tem sido uma constante e um reflexo do excelente trabalho de captação e desenvolvimento de jovens na base. Jogadores como o Arthur Rian, Wesley, Natan e Naan têm mostrado que o Fluminense é capaz de fornecer talentos para o time principal, e isso tem sido um fator de orgulho para a torcida. A boa gestão de Xerém tem garantido ao clube a renovação constante de talentos, o que é essencial para a continuidade do sucesso do time ao longo dos anos. O Fluminense, ao contrário de alguns outros clubes que têm dificuldades financeiras, tem investido na formação de jogadores e no fortalecimento do seu elenco, com ênfase em jogadores que podem não só suprir as necessidades imediatas, mas também trazer uma consistência a longo prazo. A aposta em jovens da base tem sido uma das maiores forças do Fluminense nas últimas temporadas, e isso tem se mostrado um investimento que vale a pena. Afinal, não são apenas as vitórias que constroem a história de um clube, mas também o legado deixado pelos jogadores que cresceram e brilharam nas suas camadas mais jovens. Outro ponto importante é a relação entre o clube e a torcida. O Fluminense tem demonstrado uma enorme capacidade de engajar sua torcida, tanto nos momentos de vitória quanto nos momentos de dificuldade. A torcida tricolor é apaixonada e fiel, e isso tem sido um fator fundamental para motivar os jogadores a continuarem dando o seu melhor em campo. A relação entre o time e a torcida é uma das mais fortes do futebol brasileiro, e esse apoio constante tem sido uma fonte de inspiração
para os atletas que sabem que podem contar com a energia da arquibancada para enfrentar qualquer desafio. Em um campeonato tão competitivo quanto o brasileiro, em que as equipes brigam por cada ponto, o Fluminense precisa de cada jogador comprometido e motivado. As vitórias recentes mostram que, mesmo com todas as dificuldades, o time é capaz de se manter firme e em busca do objetivo maior, que é o título. É claro que existem desafios a serem superados, como a busca por mais consistência ofensiva e a adaptação de novos jogadores, mas a base sólida e o trabalho de Renato Gaúcho têm garantido que o Fluminense siga sendo um time competitivo em todas as frentes. À medida que o campeonato avança, o Fluminense vai se preparando para os próximos desafios. A cada partida, a equipe aprende mais sobre seus próprios pontos fortes e fracos, ajustando-se e crescendo ao longo da temporada. Embora existam incertezas, a confiança na capacidade do time de superar obstáculos e lutar por cada conquista permanece intacta. O Fluminense, com sua tradição e história, está pronto para continuar brigando por grandes títulos, sempre com o apoio incondicional da sua torcida, que nunca deixa de acreditar. Algo que parecia enterrado no passado voltou a causar faíscas. No futebol carioca, nos últimos dias, o nome de Romário voltou a ser centro de discussões acaloradas, e desta vez não foi por seus gols ou feitos históricos com a camisa da seleção. O burburinho gira em torno de supostos comentários feitos pelo Baixinho, que teriam soado como um menosprezo ao Fluminense Clube, onde também foi ídolo. Mas será que Romário realmente virou as costas para o tricolor das Laranjeiras? A polêmica começou a tomar corpo depois que, em recente entrevista sobre seus planos à frente do América RJ, clube que preside e para o qual até se registrou como jogador em abril de 2024, Romário citou com entusiasmo sua ligação com o Flamengo e com o próprio América. No entanto, a ausência de qualquer menção ao Fluminense, onde também brilhou no fim da década de 90, chamou a atenção. Para muitos torcedores, o silêncio foi ensurdecedor. Como é que ele lembra até do Valência, mas esquece o Flu? Questionou um internauta em uma rede social. O tom irônico e provocativo de Romário, tão característico, só alimentou as especulações. Fontes próximas ao ex-jogador relatam que Romário nunca teve uma relação tão afetuosa com a diretoria tricolor quanto teve com outros clubes pelos quais passou. Além disso, há quem diga que desavenças antigas com dirigentes do Fluminense deixaram cicatrizes. Durante sua curta e conturbada passagem pelas Laranjeiras, Romário chegou a ser afastado por questões disciplinares, o que gerou desconfortos mútuos. Ainda assim, poucos poderiam imaginar que o carinho da torcida tricolor por ele não seria retribuído publicamente com a mesma intensidade, ou sequer mencionado. O silêncio de Romário em relação ao Fluminense acabou gerando mais ruído do que qualquer declaração direta. Alguns jornalistas esportivos chegaram a sugerir que o Baixinho deixou claro com gestos aquilo que não disse com palavras. Em programas esportivos, o tema ganhou força. Estaria Romário reescrevendo sua própria história, apagando capítulos menos convenientes? E até onde vai o ressentimento no futebol? O fato é que o assunto virou munição para debates acalorados nas redes sociais, dividindo até mesmo os fãs mais fiéis do ex-camisa 11. Enquanto Romário se mantém em silêncio, o Fluminense, ao que tudo indica, prefere não alimentar a polêmica. Internamente, fontes do clube alegam que respeitam o passado do jogador, mas evitam comentar especulações. No entanto, a torcida não perdoa com a mesma facilidade. Em meio a homenagens recentes aos grandes nomes da história tricolor, muitos exigem uma resposta. Afinal, o que realmente motiva o desprezo velado do Baixinho? E será que ele está mais uma vez fazendo aquilo que sempre soube melhor atrair os holofotes? Agora fora das quatro linhas,